Como é bom celebrarmos, como é bom adorar, como é bom cantar canções que glorificam o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela sua vida, por esse ministério tão precioso, por esse povo tão abençoado e que tanto nos abençoam também. Vou virar assim um pouquinho o púlpito para lá, já que eu estou para cá, então vou virar assim, ó. Aí, fica meio de banda, mas está na benção. Deus, mais uma vez, ele ministrou uma palavra muito preciosa ao meu coração e espero que essa palavra alcance o seu coração também. Espero que você continue sendo edificado, sendo abençoado, assim como você tem sido. Creio que através das nossas lives, das nossas transmissões, como isso tem sido uma ferramenta poderosa, não é verdade? Uma ferramenta muito poderosa, de um alcance assim absurdo. Às vezes nós não temos a noção de como isso vai longe. Mas eu quero aqui também direcionar um abraço a todos os irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade, né? Tantas pessoas que gostariam de estar aqui conosco, participando dessa celebração, participando, não é, desse momento de meio de semana, esse momento de fortalecimento, onde nós recebemos uma palavra para dar continuidade. Falando em semana, espero que a tua semana esteja sendo assim uma semana de muitas vitórias. As lutas, elas são diárias, as lutas elas vão existir sempre. Hoje são umas, amanhã são outras, mas as lutas sempre vão existir. Mas o que nunca pode deixar de existir na nossa vida é a presença de Deus, para que possamos então sermos vitoriosos diante de todas as lutas que venham surgir, que venham acontecer. Bom, eu estava conversando essa semana com uma pessoa, e essa pessoa me contando algumas dificuldades, problemas que ela está enfrentando na cidade dela, na comunidade dela, na sua congregação, compartilhando experiências, sabe? Experiências essas não muito boas. Infelizmente, essa conversa não foi uma conversa assim muito boa. Foi agradável, mas não foi boa. Agradável pela pessoa a qual eu compartilhava, né? Eu conversava. Mas não foi boa por causa das notícias, por causa daquilo que eu ouvi, por causa daquilo que eu fiquei sabendo. E logo depois que nós terminamos essa conversa, eu comecei a refletir sobre tudo aquilo que nós estávamos ali conversando. Eu comecei a pensar sobre cada palavra, sobre cada problema, cada dificuldade que aquela pessoa compartilhava comigo. E Deus, ele colocou assim uma palavra essa noite no meu coração, e espero que essa palavra possa alcançar você. Deus me levou a pensar sobre máscaras. E engraçado que falar sobre máscaras é um tempo bem propício, onde as máscaras estão sendo tão utilizadas, né? As máscaras, máscara preta, máscara de bolinha, máscara de florzinha, máscara de super-herói, máscara de time de futebol, máscaras de todos os tipos. Eu fico impressionado com a criatividade desse povo em criar coisas. E essa máscara, né, principalmente essas que nós estamos usando nesse período de pandemia, ela é de extrema importância porque ela trabalha de forma preventiva, sabe, evitando que você possa se contagiar com alguma coisa, que você possa aí pegar essa enfermidade, né, para que você não venha a ser acometido por essa doença. Então, essa máscara que nós estamos usando nesse período de pandemia, ela é essencial, ela é necessária. Eu gostaria de motivar você a usar a sua máscara, ter a sua máscara de todas as cores, de todos os tipos, de todas as raças, para que você possa, assim, estar sempre prevenido para que nada de mal venha te acontecer. Mas quando Deus me levou a pensar sobre máscaras, não é sobre esse tipo de máscaras, não é sobre essa máscara que nós estamos usando nesse período de pandemia. Mas antes de falar em máscaras, elas, na verdade, elas nos fazem esconder algumas coisas. Engraçado que quando eu penso em máscaras, eu me lembro de um período do ano que as pessoas usam muito máscara, que é o carnaval, né? Mês de fevereiro, que tem carnaval. As pessoas ali, elas usam muitas máscaras. Mas eu quero dizer a você e deixar bem claro uma coisa, máscaras com Deus não funcionam. Na verdade, porque nós não temos como esconder as coisas de Deus. Deus, ele conhece o nosso coração.
Deus, ele sabe tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós sofremos. Deus, ele sabe aquilo que acontece em oculto. Então, logo eu quero te dizer que máscaras não funcionam muito para Deus. Aí você pode perguntar, pastor, mas qual é a prova que você tem disso? Bom, o primeiro texto que eu quero usar essa noite para dar embasamento para essa teoria ou para essa mensagem é o Salmo 139, versículo de número 23, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Ou seja, o Salmo 139, versículo de número 23, está dizendo o seguinte, que Deus nos sonda, que Deus conhece o nosso coração, que Deus conhece as nossas inquietações, Deus conhece aquilo que nós sentimos. Então logo eu começo a deduzir que com Deus não existem máscaras, não tem como esconder nada de Deus. Eu me remeto aqui a um outro texto bíblico, mais uma vez, para dar embasamento sobre aquilo que eu estou querendo falar essa noite. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 22. O texto diz que Deus revela coisas profundas e ocultas. Deus revela coisas profundas e ocultas. Então, mais uma vez, eu quero aqui alicerçar ao meu sermão, a minha palavra, dentro desse questionamento sobre máscara que muitas vezes nós usamos, dizendo a você que Deus, ele nos revela coisas profundas e ocultas. Deus, ele conhece o nosso interior. Deus, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus conhece o nosso tropeçar. Deus conhece todas as intenções do nosso coração. Ele sabe exatamente aquilo que sentimos, aquilo que precisamos. Deus nos conhece de forma profunda. Bom, e aqui essa questão de máscaras é tão interessante, que quando eu me remeto a Isaías, capítulo de número 25, versículo de número 7, diz o seguinte: neste monte ele destruirá o véu que envolve todos. Bom, se você parar para ver esse texto, talvez em uma outra tradução bíblica, uma Almeida, revista e corrigida, ou só corrigida, vai estar dizendo em Isaías 25, 7 o seguinte: neste monte ele destruirá toda máscara. Algumas versões vão dizer que ele destruirá toda a máscara que envolve os povos, a cortina que cobre todas as nações. Bom, então logo aqui eu venho dizer, querido, que não existe máscaras, não existe nada que venha nos encobrir diante de Deus, não existe nada que pode nos esconder diante de Deus, não existe nada que ficará oculto aos olhos de Deus. Então eu quero pensar com você nessa linha de raciocínio que usar máscaras, na verdade, é adotar um disfarce. Pensa comigo, usar máscaras, na verdade, é usar um disfarce. Você usa uma máscara quando você quer se disfarçar. Bom, eu volto aqui a citar o exemplo do carnaval. O carnaval é muito estranho, é muito engraçado, eu não sei qual é a palavra que eu posso usar aqui, mas as pessoas no carnaval, elas se fantasiam, elas se escondem. Às vezes elas se revelam uma coisa que elas queriam ser e não podem. E sabe o que eu parei para pensar? Que usar máscara é adotar um disfarce. Ou seja, quando você usa uma máscara, na verdade, você quer ser quem você não é, na verdade. Você quer ser quem você não pode ser. Às vezes você usa uma máscara para representar algo que, na verdade, você não é. Você quer usar um disfarce para mostrar uma coisa que você não pode ser. Ou você também usa uma máscara, na verdade, para esconder quem você é. Aqui eu entro num paradoxo, porque usar máscara é o seguinte: às vezes você usa uma máscara para ser quem você não é, ou esconder quem você é. Viu como é que nós entramos aqui num paradoxo? Então, você às vezes quer ser uma coisa e não é, ou às vezes você quer esconder aquilo que você é. E quando eu venho para o sentido literal ou figurado da máscara, é engraçado, irmãos, quantas vezes nós usamos máscaras na nossa vida. Deixa eu dar um testemunho para você. Bom, eu estou caminhando agora para o 9º ano de pastorado, ou seja, eu sou um pastor muito novo. Eu lembro que logo quando a gente inicia a caminhada ministerial, os pastores mais antigos chamam a gente de pato novo. Ah, isso aí é pato novo, isso aí está começando agora. E o engraçado é que quando nós somos pato novo, quando a gente inicia no ministério, nós temos assim meio que uma dificuldade de identidade.
Quando você começa uma trajetória ministerial, na verdade você está ali mais ou menos formando ainda a sua identidade ministerial. E sabe qual é o perigo de você estar formando essa identidade? É que às vezes você quer ser para agradar os outros, não para ser quem você é realmente. Olha o que acontecia comigo no início da minha caminhada ministerial, onde os pastores mais antigos me chamavam de pato novo. Eu achava que para ser pastor eu tinha que falar de um jeito. Eu achava que para ser pastor eu tinha que me vestir de um jeito. Eu achava que para ser pastor eu tinha que ter um sermão, aquele sermão que eu aprendi no seminário, aquele sermão, sabe, cheio de exegese, cheio de hermenêutica, cheio de ponto, contraponto, introdução, conclusão, desenvolvimento, sabe? E eu começava a achar que ser pastor era aquilo, que eu precisava me vestir de uma forma, que eu precisava me comportar de uma forma, falar de uma forma, pregar de uma forma. Na verdade, sabe o que isso era? Eu estava usando uma máscara, porque na verdade eu queria ser quem eu não era. Eu não era daquele jeito, eu não pregava daquele jeito, eu não falava daquele jeito. E sabe o que eu fazia? Eu usava uma máscara, eu me escondia atrás de um personagem para querer ser uma coisa que eu não era. Até que um dia então eu entendi que eu não precisava usar máscara, que a única coisa que eu precisava ser era quem eu era realmente diante de Deus, era aquilo que eu sentia realmente diante de Deus, era a minha forma, como Deus me chamou, como Ele me resgatou, como Ele me comissionou, era assim que eu deveria ser. Eu não deveria ser igual a A, eu não deveria ser igual a B, mas eu deveria ser aquilo que Deus me chamou para ser. Então eu não posso usar máscaras. Hoje eu entendo que hoje eu não preciso mais usar uma máscara ministerial, mas eu sou quem eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem me chamou e eu sei muito bem para onde eu vou. É por isso que hoje eu não preciso usar máscaras, eu não preciso esconder mais quem eu sou, eu não preciso mais falar de uma forma que eu não falo, eu não preciso mais me vestir de uma forma que eu não me visto só para agradar as pessoas. Hoje eu sou quem Deus me chamou para ser, eu sou como Deus me escolheu para que eu viesse a ser. Mas muitas vezes nós usamos máscaras. Nós usamos máscaras, sabe para quê? Para às vezes sermos aceitos por um grupo. Às vezes para sermos aceitos por um grupo, nós usamos uma máscara, fazemos um tipo esse que às vezes nós não somos. Mas você às vezes usa uma máscara para fazer parte desse grupo. Uma coisa que é engraçada, que eu parei para pensar também sobre máscaras, é que às vezes nós usamos máscaras para impressionar as pessoas. Às vezes nós usamos máscaras para querer mostrar para as pessoas o que na verdade nós não somos. Às vezes nós usamos máscaras para conquistar pessoas, para conquistar posições. Às vezes nós vivemos uma mentira, um personagem, um fantoche, uma fachada. E isso acontece dentro do meio eclesiástico, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Olha, eu quero voltar um pouquinho então. Nós acabamos desculpe a redundância, nós terminamos uma série de mensagens falando sobre família, o mês da família, e quantas pessoas vivem um personagem no casamento, um personagem nos seus relacionamentos, fingem ser uma pessoa que não são, fingem ter um casamento que não tem, fingem um amor que na verdade não tem. Quantas vezes nós fingimos e vivemos com máscaras, quanto tempo nós estamos dentro da igreja vivendo com máscaras, ou fora dela com máscaras também. A grande questão é que diante de Deus as nossas máscaras caem, diante de Deus as nossas máscaras não prevalecem. Engraçado que máscaras muitas vezes servem para esconder os porões que nós temos na nossa vida. E sabe o que são porões? De repente na tua casa você não tem porão. Mas porão é o seguinte, porão é aquele lugar em cima da casa, aonde você coloca uma portinha, e tudo aquilo que não presta, você coloca ali. E tudo aquilo que às vezes não presta, mas você não quer jogar fora, você coloca lá dentro do porão, porque você fala assim, um dia eu posso precisar disso. Mas às vezes, você está guardando muita coisa no porão que não serve, coisas essas que você deveria ter jogado fora. E às vezes nós temos porões dentro da nossa vida, e esses porões estão guardando coisas que não servem mais, que não te fazem bem, e você deveria jogar fora. Eu me lembro aqui do povo de Israel, que pecava por causa da idolatria, que exaltavam um bezerro, eles jogavam o bezerro fora, mas o molde do bezerro eles não jogavam, eles colocavam no porão.
Eles faziam o bezerro, eles se arrependiam, mas eles jogavam o bezerro fora. Mas o molde do bezerro, eles não jogavam fora. Eles colocavam nos porões, eles deixavam guardado. Sabe por quê? Porque eles pensavam assim, vai que a gente precisa, né? Então eu quero dizer a você, querido, está na hora de você mexer nos porões que você tem na tua vida e começar a jogar os moldes dos bezerros que você tem fora. Começa a abrir mão, renunciar a tudo isso. Muitas vezes máscaras servem para encobrir as nossas sujeiras. Máscaras servem para encobrir as doenças, as enfermidades. Eu coloquei aqui as deficiências da nossa alma. Muitas vezes nós usamos uma máscara. Quer ver? É muito simples. Às vezes você passa por uma pessoa, essa pessoa está sorrindo para você, essa pessoa está alegre, essa pessoa está te contagiando, essa pessoa, você olha para ela e você fala, caramba, a vida dessa pessoa é maravilhosa, essa pessoa só anda sorrindo, essa pessoa se dá bem com todo mundo, mas às vezes esse sorriso está escondendo muita coisa, às vezes essa máscara, às vezes isso que essa pessoa faz de sorrir, de ser interativa, de ser alegre, sabe, de ser uma pessoa cativante, mesmo atrás de um sorriso, pode existir muitas coisas escondidas, e às vezes esses sorrisos são máscaras. Está comigo aí, não? Amém? Amém, gente? Vocês estão comigo? Todo mundo comigo aí? Vou caminhar mais um pouquinho então. Eu peguei aqui então alguns personagens bíblicos que usaram máscara. Bom, eu estou falando aqui sobre máscaras, eu li alguns textos bíblicos falando que com Deus não tem como se esconder de Deus, que Deus ele conhece o oculto, o profundo de cada um de nós, Deus ele sonda os nossos corações e ele nos conhece. Então eu quero dar aqui exemplo de algumas pessoas que usaram máscaras para tentar se esconder de alguma forma. E o primeiro exemplo que eu tenho, Sara, quando eu estava pensando nisso aqui, eu lembrei de um casal bem bacana, chamado Adão e Eva, talvez vocês conheçam. Adão e Eva, eles usaram máscaras. E sabe qual foi a máscara de Adão e Eva? A Bíblia diz que quando o Senhor chegou lá no lugar, lá no Éden, eles pegaram uma folha de figueira. Sabe qual foi a máscara de Adão e Eva? A folha de figueira. Porque para que serviria então a folha de figueira? A folha de figueira estava servindo para esconder os seus pecados, esconder as suas vergonhas. Quantas vezes nós temos usado folhas de figueira para esconder os nossos pecados? Então Adão e Eva, eles usaram uma máscara, uma folha de figueira, para tentar encobrir, sabe o quê? A desobediência. Eles desobedeceram a Deus. E como desobediência a Deus, eles vieram a sofrer consequências duríssimas. E eles tentaram esconder uma folha de figueira, a consequência da sua desobediência. Bom, eu pensei aqui em um outro personagem esse que foi muito bem tratado e falado em algumas novelas, em uma emissora de televisão. Personagem esse que eu acho que você conhece também, chama-se Davi. Davi, ele usou máscaras. Na verdade, Davi, em alguns momentos da vida dele, ele usou máscara. E olha que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim Davi era muito bem mascarado. E quer ver? Quer ver como é que Davi usou máscara? Davi usou máscara, sabe quando? Eu vou dar um exemplo, só um exemplo. Davi, quando estava lá se fazendo muito amigo, né, muito generoso com um general, o cara de linha de frente chamado Urias. Sabe por que ele estava sendo generoso com esse cara? Porque ele estava de olho na mulher dele, irmão. Olha a máscara que ele estava usando. Ele estava usando a máscara da generosidade para adulterar. Davi também usou máscaras. Máscaras para encobrir o adultério. Máscaras para esconder o pecado. E sabe qual era a máscara dele? Ser generoso. Articular a morte de um para alcançar então a sua esposa. Quer ver uma outra pessoa aqui? Esse não podia ficar de fora, né? Esse não podia. Já ouviram falar de Judas? Já ouviram falar de Judas, o traidor? Judas, o traidor. Judas também, ele usou máscaras. E ele usou algumas máscaras. Quer ver um momento muito oportuno da Bíblia para que venha assim calhar nessa mensagem sobre máscara, sobre ser mascarado, sobre se esconder atrás de algo ou esconder algo. Judas, no caso do unguento, era um perfume muito caro, sabe? De um valor assim, fora do normal. E a ideia dele era a seguinte: olha, não vamos doar, não, vamos vender esse unguento,
que o dinheiro desse unguento vai servir para a gente ajudar muitas pessoas. Mas ele era mentiroso, ele era sem vergonha, ele não estava preocupado com a vida das pessoas, ele não estava preocupado em vender aquele unguento que era caro para ajudar as pessoas, ele estava preocupado em vender aquele unguento para roubar o dinheiro. Então qual era a máscara de Judas aqui, irmão? A máscara dele era fingir ter compaixão pelas pessoas. Judas aqui, ele estava fingindo ter compaixão, ele estava usando uma máscara de compaixão, mas na verdade porque ele queria roubar o dinheiro, gente. Tem uma outra máscara que ele usa, mais ou menos aqui no mesmo contexto, né? E ele usa uma máscara, e a máscara que Judas usa é uma máscara chamada beijo. Todo mundo sabe da história, que Judas chega para mostrar para os soldados quem era Jesus, ele vai dar um beijo em Jesus. Sabe o que ele usa? Ele usa a máscara do beijo, porque a máscara do beijo estava escondendo a sua traição. Cuidado com aqueles que te beijam, porque às vezes eles podem estar querendo te trair. Cuidado com aqueles que te beijam, porque às vezes eles estão se escondendo atrás de uma máscara. O beijo é uma máscara de traição. Muito cuidado com isso. E aí, irmão, agora a gente entra num processo até mesmo de crise. Eu refletindo sobre a minha conversa com essa pessoa durante a semana, e Deus fazendo fluir algumas coisas no meu coração, e eu parei para pensar sobre o seguinte: meu Deus, mas às vezes nós fazemos tanto tipo, nós criamos tantas máscaras, nós temos tantas máscaras, nós criamos tanto personagem. Às vezes as pessoas perguntam para a gente: você está bem? Na verdade você não está bem, mas você fala que está bem. Sabe, às vezes nós fingimos ser, nós quase sempre fingimos ser aquilo que nós não somos. Nós queremos fingir ser legal, às vezes nós não somos tão legais. E aí a pergunta que vem aqui é o seguinte: meu Deus, quem sou eu? Com tantas máscaras existentes, com tantas formas de viver que nós temos, que nós fingimos, e quem sou eu? Quem sou eu nesse processo? Quem sou eu nessa terra? Meu Deus, é tanta máscara. Nosso pastor está falando aí, eu estou me lembrando de como eu era no colégio, de como eu sou com a minha esposa, de como eu sou na igreja, de como eu sou na faculdade, de como eu sou com Deus. Meu Deus, eu tenho usado máscaras na minha vida, eu tenho mostrado para as pessoas ser aquilo que eu não sou, eu tenho usado máscara. Às vezes eu me engano, eu quero mostrar para Deus que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou, e aí com tantas máscaras, com tantas situações que a gente para pensar nessa noite, a pergunta é: quem sou eu nessa trajetória? Quem sou eu? Porque são tantos personagens que a minha identidade entra em crise. São tantos personagens que eu já não sei quem eu sou. Quem eu sou nesse processo? Bom, queridão, eu quero deixar uma coisa muito bem clara, muito bem definida. Eu vou até tomar um pouquinho de água. Preciso assim falar sobre isso com você, assim, de forma muito objetiva. Se você pergunta: poxa vida, quem sou eu então, se tantas máscaras existem? Bom, eu quero dizer a você uma coisa: sabe quem você é? Você é filho de Deus. Você é filha, você é filho de Deus. Filha e filho não precisam fazer tipos diante do Pai. Filha e filho não precisam fingir que são uma coisa que não são, porque o Pai te conhece. Eu quero dizer a você, irmão, eu quero dizer a você, minha irmã, você que está ouvindo a gente aí, rapaz, você é filho de Deus, minha querida, você é filha de Deus, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas debilidades, Ele conhece as suas deficiências, Ele conhece as suas lágrimas, Ele sabe na tua vida onde tem brecha, Ele sabe onde você é fraco, Ele sabe onde você é forte, Ele te conhece. É por isso que eu quero te dizer: você é filho de Deus, cara. Irmãzona, você é filha de Deus. Você não precisa entrar em crise de identidade, você é filha de Deus. Olha o que João 1, 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha o que diz o versículo 13 de João 1. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram
de Deus, você é filho de Deus, querido, porque você nasceu de Deus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é mais que vencedor em Jesus. É por isso que você não precisa de máscaras para viver, você não precisa fingir quem você não é, você não precisa esconder os seus pecados, você não precisa falar que você está bem, quando na verdade você está mal, porque o Senhor te conhece, querido. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 16, diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, aleluia, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos teus sofrimentos, para que também participemos da tua glória, aleluia. Você é co-herdeiro, você é filho de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, você é cheio de capacidades, irmão, você é cheio de valores, você é cheio de talento, você é cheio de coisa boa. Às vezes você olha para a tua vida, você fala: gente, eu não presto, eu não estou valendo muita coisa, mas Deus vê em você o que nem mesmo você consegue enxergar. Deus vê em você o que nem você mesmo consegue enxergar. E o que eu paro para pensar, e eu estou já caminhando aqui para o fim da minha palavra, o que eu paro para perceber? Eu paro para perceber que muitas pessoas se perderam em si mesmas. Olha, e sabe de uma coisa, no domingo eu falei sobre religião, que quando o evangelho se torna um conjunto de regras a serem cumpridas, isso se torna religião, e religião aprisiona, irmão. Religião mata, religião cega, religião pesa, e muitos se perderam em si mesmos, muitos perderam a sua identidade de filho, muitos estão dentro da igreja, muitos estão no serviço, muitos estão servindo, mas perderam a sua identidade de filho. Tem muita gente dando o teu trabalho para Deus, mas não está entregando o coração para Deus. Por isso eu quero dizer uma coisa com você. Quando essa crise de identidade vem, quando nós nos escondemos atrás de máscaras, quando nós queremos mostrar o que nós não somos, ou esconder aquilo que somos, eu quero dizer a você uma coisa, e isso vai matar a pau, isso vai resolver, isso vai fechar muitas questões dentro da sua vida. Pega essa palavra aqui, que essa palavra vai ser palavra-chave para o sermão de hoje. Encontre-se com Deus e se encontrará consigo mesmo. Pegou? Eu vou falar de novo. Encontre-se com Deus e se encontrará consigo mesmo. Você nunca vai se compreender se você não entregar a tua vida a Deus, porque quem te criou foi Ele, e Ele te conhece muito melhor do que você mesmo. É por isso que eu estou dizendo aqui, quando você se encontra com Deus, irmão, acabou. Quando você se encontra com Deus, tudo será alinhado. Quando você se encontra com Deus, você começa a reconhecer as suas fraquezas. Quando você se encontra com Deus, você começa a viver uma dependência do teu Pai. Quando você se encontra com Ele, você se encontra consigo mesmo. Você começa a se entender, você começa a compreender algumas coisas, e você começa a entender essa palavra quando o Senhor diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você consegue entender coisas do tipo do seguinte, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e você para de se autocondenar, você para de se autoacusar, você para de colocar máscaras que vêm esconder aquilo que você na verdade é. Eu quero dizer a você, irmão, que foi o Senhor que te criou, Ele que criou você e Ele que me criou, e Ele tem um amor infinito, incomparável, um amor que eu e você, nós nunca vamos entender, nunca vamos compreender. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Querido, você é filho de Deus, você é co-herdeiro, você é herdeiro com Jesus Cristo. Você é mais que vencedor. Você não precisa fingir ser uma coisa que você não é. Você não precisa provar para ninguém aquilo que você não é, mas o que você precisa é chegar diante de Deus com humildade, é chegar diante de Deus quebrantado, é chegar diante de Deus reconhecendo aquilo que você é, e Deus com certeza, Ele tratará todas as suas feridas, Ele cuidará de você, Ele te levará a pastos verdejantes, Ele vai caminhar com você no vale da sombra da morte, Ele vai ser o teu Deus, você vai ser filho,
e você vai entender que por onde quer que você for, o Senhor vai estar com você. Então deixa eu te dar uma dica, chega de máscaras. Você não precisa mais fingir ser quem você não é. Você não precisa mais viver um personagem. Você não precisa querer ser quem você não é e nem esconder aquilo que você é. Na verdade, o que você precisa, o que muitas vezes nós precisamos, é ter um encontro real com Jesus. Quando eu tenho um encontro real com Jesus, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou na minha família, eu sei quem eu sou na minha igreja, eu sei quem eu sou na minha sociedade, eu sei quem eu sou em mim mesmo. Querido, eu quero fazer uma oração agora. Eu quero fazer uma oração, quero chamar a galera do louvor aqui, vocês podem vir aqui. Eu quero fazer uma oração. E essa oração vai ser o seguinte: Deus é Pai e você é filho. Você não precisa de máscaras. Você não precisa fingir ser quem você não é. Quando você se encontra com Deus verdadeiramente, você para de viver uma mentira. E aí você começa a viver os princípios de Deus. Assim como eu li no início dessa celebração. Eu li um texto bíblico, depois você volta lá. Essa celebração, ela vai ficar salva lá no YouTube, nas nossas redes sociais, no Facebook. Então depois você vê. Querido, quando nós vivemos a palavra de Deus, os projetos de Deus, Deus ele só tem a nos tratar cada dia mais como filhos amados que nós somos. Sem crise de identidade, querido. Você não precisa fingir ser aquilo que você não é. Você não precisa viver com máscaras, não. Você precisa ser aquilo que você é em Deus. Nada mais, nada menos. Você precisa viver os planos de Deus. Não planos dos seus pais. Não plano dos seus parentes. Não os seus planos. Você precisa viver os planos de Deus. Porque os planos de Deus são bem maiores que os seus e que os meus também. Pai eterno, eu ministro uma palavra de paternidade sobre a vida desse povo. Uma palavra de identidade de filho. Porque nós somos adotados como filho. A partir do momento que nós conhecemos e reconhecemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, ó Deus, nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram e o Senhor traz um tempo novo e um renovo. Tempo esse que nós não precisamos esconder mais. Tempo esse que nós não precisamos fugir mais, nem fingir ser aquilo que não somos. Quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, as nossas máscaras caem e o Senhor nos dá uma identidade de filho. Ó Pai, nós somos teus filhos. Nós somos filhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor ajude a compreender essa palavra, a viver nessa palavra, porque Tu és aquele que sonda o nosso coração e o Senhor é aquele que nos conhece. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento de compartilhar, de celebrar, de orar, de adorar. Muito obrigado. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe a sua vida, amado. Deus abençoe o seu restinho de semana. E te esperamos aqui no domingo, às 20 horas, para mais uma vez você receber uma palavra poderosa de Deus e celebrar junto com a gente. Fica na paz, Deus te abençoe. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que serafins que cobrem o rosto de ti. Escondo o rosto pra que